Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui estamos juntos, né, para nossa leitura, né, nosso estudo bíblico da Palavra de Deus. É uma leitura que nós estamos realizando, onde nós trabalhamos por livro, em sequência, tá, irmãos? E versículo por versículo. Então, hoje nós já estamos no capítulo 12 do livro de 1º Reis. Eu convido você, se você tiver essa oportunidade, como esse vídeo é gravado, se você tiver a oportunidade de pegar a sua Bíblia e vir junto comigo fazermos essa leitura, você vai se sentir mais abençoada e também você vai gostar, né, de ler a Bíblia e não vai achar que a Bíblia é um bicho de 7 cabeças que você não consegue compreender nada. Porque Deus explica claramente, né, tudo que nós devemos fazer para obedecer, né, os seus mandamentos, as suas leis, os seus decretos. Ele também, né, nos ensina, se nós não obedecermos, seremos, né, castigados. Então, é necessário, sim, a gente ter esse conhecimento, essa intimidade com Deus, né? Para que a gente não venha fazer coisas erradas. Então, eu convido você, se possível, pode pegar a sua Bíblia e vir comigo fazermos essa leitura. Talvez tenha alguma palavrinha diferenciada, porque as Bíblias, infelizmente, elas, né, mudaram, né, a escrita, né, a linguagem, e algumas Bíblias temos linguagens diferentes, mais modernas, mas o conteúdo no final é o mesmo. Então, eu convido você, vamos juntos agora. Que diz assim: Foi então Roboão para Siquém, porque todo Israel se congregava ali para o fazer rei. E Jeroboão, filho de Nebate, que estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito, porque o mandaram chamar. Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. E agora, pois, alivia a dura servidão e o pesado jugo que teu pai nos impôs, e nós te serviremos. Eles lhes respondeu: Ide-vos até o terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. Aqui nós observamos que o filho de Salomão, que reinou, que estava reinando, né, no lugar de Salomão, porque o Salomão já tinha morrido e o filho dele, né, estava reinando. E eles chegaram, né, o povo de Israel chegaram, né, e falaram para Roboão, né, para aliviar o cargo deles, o peso deles, porque o pai deles tinha, né, dado um cargo pesado. Aí, para vocês verem, Salomão, ele escravizou o povo de Israel. A verdade foi essa. Porque aqui a gente observa, né, que o povo de Israel chegaram até Roboão para pedir clemência, né? Para pedir, olha, alivia o nosso fardo, porque o teu pai colocou fardo pesado sobre nós. E vamos ver o que Roboão respondeu para o povo. E ele lhe respondeu: Ide-vos até o terceiro dia, então voltai a mim. E o povo se foi. E o rei Roboão tomou conselhos com os anciões que tinham assistido diante de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, e lhe perguntou: Como aconselhais para que eu responda a este povo? E eles lhe disseram: Se hoje se tornares servo deste povo e os servires, e lhes falares boas palavras, eles serão para sempre seus servos. Ele, porém, deixou os conselhos que os anciões lhe deram e tomou conselhos com os jovens que havia crescido com ele e que assistiam diante dele. Ele lhes perguntou: Que aconselhai vós que respondamos a este povo, que me disse: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe responderam:
Dizei a este povo que te falou: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós, assim lhe falarás. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Aí você me pergunta, por que Deus, né, ele deu um jugo tão pesado para o povo de Israel? Por que veio um rei pior do que o outro? Aí talvez você fala, Deus não é justo com o povo de Israel. Deus nunca foi justo com o povo de Israel. Só que nós temos que lembrar, por isso que eu falo, a gente não deve de ler um capítulo ou um versículo aleatório sem saber todo o contexto atrás dele. Aqui nós vemos que simplesmente Roboão, ele falou para o povo, né, que ia aumentar o jugo dele. Ia aumentar a tarefa que eles faziam. Mas ninguém sabia. Talvez você fale assim, Deus estava castigando aquele povo. Sim, Deus estava castigando o povo de Israel. Por quê? O povo de Israel não estava temendo os mandamentos de Deus. Não estava obedecendo. Porque o povo de Israel se virou contra Deus. Você vê que Salomão, ele trouxe todos os deuses estranhos que Deus proibiu que o povo de Israel servissem. Salomão trouxe para que esse povo viesse, né, a adorar esses deuses. Eis aí, então, né, o salário que eles receberam, porque eles também não podiam fazer isso, adorar outros deuses, porque eles sabiam que não podiam, porque era direcionamento de Deus, mas eles não instruíram os filhos deles, eles mesmos pecaram e aconteceu o que aconteceu agora. Eles foram castigados. Veio, pois, Jeroboão com todo o povo a Roboão ao terceiro dia, como o rei havia ordenado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo asperamente, e deixando o conselho que os anciões lhe haviam dado. E lhes falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: o meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda o aumentarei, eu ainda aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvido ao povo, porque esta mudança vinha do Senhor. Tá vendo? O povo foi castigado também. Para confirmar a palavra que o Senhor dissera por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe havia dado ouvidos, respondeu-lhe, dizendo: que parte temos nós em Davi? Nós temos herança no filho de Jessé, para suas tendas, ó Israel. Agora, olha por tua casa, ó Davi. Então Israel se foi para suas tendas. Mas, quanto aos filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou-lhe Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou, e ele morreu. Pelo que o rei Roboão se apressou a subir em seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim Israel se rebelou contra a casa de Davi até os dias de hoje. Tá vendo? Israel se rebelou contra a casa de Davi. Sucedeu então que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E não houve ninguém que seguisse a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Aí a gente lembra, né, daquela passagem que Jesus disse: eu vim para o que era meus, mas os meus me rejeitaram. Porque houve nessa ruptura de
dos descendentes de Davi com os descendentes de Judá, de Israel. Tendo Roboão chegado a Jerusalém, convocou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 homens escolhidos, destros para a guerra, para pelejarem contra a casa de Israel, a fim de restituírem o reino de Roboão, filho de Salomão. Veio, porém, a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, o filho de Salomão, o rei de Judá, e toda a casa de Judá e de Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo o seu mandado. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e habitou ali. Depois, saindo dali, ele edificou Penuel. Disse Jeroboão em seu coração: Agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, seu coração se tornará para seu senhor. Roboão, rei de Judá, e matando-me, voltarão para Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Basta de subires a Jerusalém. Eis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Olha só, ele vai, pega 2 bezerros e faz com que o povo de Israel adore aqueles bezerros, igualando aqueles bezerros como um Deus, como o Deus Todo-Poderoso. E pôs um em Betel e o outro em Dan. Ora, isto se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o ídolo. Olha como que o povo, desde aquela época, era cabeça dura. Onde já se viu deixar de adorar um Deus vivo, todo-poderoso, um Deus que eles, aqui nessa época, eles ainda tinham, estava vivo, as ordenanças de Deus, para adorar um bezerro, um animal. Olha a cabeça desse povo, é até hoje, Pastor fala tanta atrocidade dentro de um templo e as pessoas rirem, as pessoas acham que aquele pastor é um pastor abençoado, é um pastor, pastor que fala palavrão nas redes sociais, pastor que fala coisas horrendas, até que você vê que não é um comportamento de uma pessoa religiosa, é um comportamento, de pessoas de milícias bem pesadas, e as pessoas ainda ficam, adorando esse homem, adorando estes pastores e achando ainda, falando. Gente, é uma insensatez tão grande, é uma falta de inteligência, de sabedoria. Por isso que o próprio Deus fala que nós devemos pedir sabedoria, nós devemos pedir inteligência, nós temos que ter capacidade para raciocinar, porque certas coisas que estão bem às claras, dos nossos olhos, e tem pessoas que não enxergam, é totalmente cego, é o que a palavra de Deus fala. Deus faz com que esse povo fique totalmente cego, eles ficam atrás de pessoas imundas, colocando aquele homem como se fosse um Deus. E a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Tem pessoas que dão a vida deles por causa de um pastor, por causa de uma pessoa, de uma hierarquia maior do que a dele. As pessoas falam tanta atrocidade, mas as pessoas não ouvem. Aqueles palavrão soa como se fosse algo muito bom aos ouvidos de um nércio, de uma pessoa que não tem Deus. Então, se você está dessa forma, se alguém está dizendo palavrão, o seu líder está dizendo palavrão nas redes sociais, nos cultos, e você está ouvindo,
e você está achando bonito, é sinal que você também está igual ele. Você está precisando de renovar a sua aliança com Deus urgentemente. É o que a Bíblia fala, sai dela, povo meu. E aqui vamos continuar. Ora, isto se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o ídolo. Também fez casas nos altos e constituiu sacerdote dentre o povo, que não era dos filhos de Levi. E Jeroboão ordenou uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que celebrava em Judá, e santificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que tinha feito. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que fizera, e sacrificou, pois, no altar que fizera em Betel no dia 15º do 8º mês, mês que ele tinha imaginado em seu coração. Assim ordenou uma festa aos filhos de Israel, sacrificou no altar queimando incenso. Olha o maior pecado que aconteceu com os filhos de Israel. Aqui termino aqui esse capítulo, né? É um capítulo bem pequenininho, mas que traz, né, ao nosso aproveito espiritual algo muito forte. Deus nos está falando através desse capítulo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nós temos que vigiar, irmãos. Nós não podemos acreditar em todas as coisas. Nem tudo que reluz, né? Como tem esse ditado, nem tudo que reluz é ouro. Muitas vezes você está vendo uma pessoa, o povo humilde, ele tem esse hábito, né, de adorar, de exaltar uma pessoa mais bem vestida, mais hierarquicamente mais bem de vida do que ele. Então, é um mal que o ser humano faz, porque a Bíblia nos adverte sobre isso, que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Às vezes, um irmão simples está dando um bom conselho para você, mas você pega aquele conselho daquele homem, né, que tem uma hierarquia, que tem dinheiro, que está no meio da sociedade, que está se exaltando no meio dos homens. Você acha que aquele homem é mais sábio, é mais inteligente, é mais puro, é mais santo do que aqueles simples pessoas que tá te dando um bom conselho. Aí você pega para esses conselhos desses homens, né, incrédulos, esses homens aproveitadores, esses homens que só querem estar no poder, porque quanto mais gente eles, né, fazerem escravos, mais eles serão exaltados. Cuidado com isso. Pede inteligência para Deus, pede sabedoria. A Bíblia diz que nós pecamos por falta de conhecimento. E realmente a gente peca. Então fica aí esse conselho para você. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você e toda a sua família. E que nós podemos, né, continue nesse canal. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. Que esse estudo aqui é um estudo abençoado por Deus. Em nome de Jesus. Estamos esperando vocês. Um forte abraço.